irmãos, Gênesis 47, dos versos 31 ou 13 ao 31. Na última, nem lembro quando foi que pregamos, falei sobre 47, 46 e o 47 até o verso 12. Vamos continuar nossa série em Gênesis. O fato é que Jacó agora está prestes a iniciar, ou já está praticamente acolhido nas terras do Egito, por José e pelo faraó. E um novo momento surge dentro do capítulo 47. E um momento de alguma tensão inicialmente. Porque eu não sei quantos irmãos já pularam esta parte do capítulo 47. Porque numa primeira lida a gente fica com raiva de José. Parece que José sucumbiu como os seus antecessores, seus familiares, que tantas vezes pisaram na bola no processo de crescimento, até chegarem ao ponto onde Deus os colocou, como Abraão, como Isaac, como Jacó, homens que Deus usou tremendamente na história, mas pecadores. E nós já vimos que o perfil desses homens é de homens que em muitos momentos deram um péssimo testemunho. Mas Deus os confrontou, Deus os disciplinou, Deus usou os fracassos para que eles pudessem se tornar na história o que se tornaram. Não está sendo diferente com Jacó. Mas José é um camarada que eu estou impressionado com José. José, numa linguagem pós-moderna, é o cara. Não é? Bom demais esse José. Só que nós vamos lidar com uma situação muito delicada. Uma tensão, vamos ver agora dos versos 13 ao 31, entre pobreza e prosperidade, entre escravidão e liberdade, assuntos que, a princípio, são incompatíveis. Nós queremos a prosperidade e, de forma geral e relativamente natural, rejeitamos a pobreza. Nós queremos a liberdade e não cogitamos a escravidão. A questão é que nós vamos ver aqui que há uma profunda relação entre essas expressões nesses versos e que Deus usa de uma maneira muito prática e aplicável ao contexto de José, ao bom trabalho de José. Cada uma dessas situações como algo que Deus permitiu, que Deus usou no contexto da história, para que houvesse um remanescente em Israel, para que mais uma vez José provasse e testemunhasse sobre o Deus a quem ele servia. E a minha intenção, ao final do nosso trabalho aqui hoje, é que nós possamos compreender que essas coisas, as coisas ruins desses pontos aqui, como a pobreza e a escravidão, podem perfeitamente fazer parte dos propósitos de Deus, visando a sua glória e o nosso bem. As atitudes de José aqui nesse capítulo, numa primeira lida. Quantos já leram aqui capítulo 47, dos versos 13 ao 31? Quantos já leram? Pouco menos da metade. Agora nós já somos mais íntimos de José. Nós já temos um vínculo de intimidade com José, conhecemos bem mais este homem especial na Bíblia.
Mas numa primeira lida, na verdade eu nem sei como você lidou com isso, com o que está acontecendo aqui nesse trecho, mesmo já conhecendo melhor José. Mas uma primeira lida de uma pessoa que não tem uma familiaridade com José, fica meio zangado com esse cidadão. Porque ele prosperou e fez o reino egípcio, fez o faraó e o Egito, ou o faraó do Egito, juntamente com José, prosperaram grandemente às custas de pessoas famintas. É o que está aqui. Numa primeira lida, você pensa no Lula e no PT. A administração de José arrecadou todo o dinheiro da terra. Numa sequência, o gado. Numa sequência, a terra. E ao final, até mesmo as pessoas foram levadas como serviçais do Egito, a linguagem aqui do texto, escravos. Foram escravizados. Vamos entender melhor isso no decorrer da mensagem. Agora, como é que poderia um homem que até esse momento tem um histórico impecável, como o nosso querido José, de repente ter atitudes tão gananciosas, tão insensíveis? E isso é a conclusão que geralmente podemos tirar numa primeira lida. Foi isso que você pensou quando leu? Passou pela tua cabeça? O que está havendo com o nosso José? Será que recebeu alguma propina do Eduardo Cunha? Mas vamos considerar isso com muito cuidado, com muito temor. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a compreender onde Deus quer nos levar com este momento tenso, difícil, mas extremamente importante na história desse povo e com aplicações muito importantes para nós hoje. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui em nome de Jesus, te adorando, prestando um culto ao Senhor. Aceita a nossa adoração, ó Pai. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor, e em nome de Jesus, fala conosco mediante a Tua palavra, que sejamos tratados, renovados, encorajados por tudo que o Senhor há de falar e fazer pela Tua palavra em nossas vidas. Assim eu te peço, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Como temos feito, eu queria pedir que o irmão ficasse de pé, lesse bem alto dos versos 13 até o 26. É um pedação. Alguém fique em pé, por favor, e leia para mim dos versos 13 ao 26. José recolheu toda a prata que circulava no Egito, em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-o ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo:
não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes, para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão e de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do Faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Muito obrigado, Evandro. Irmãos, dos 7 anos de fome que já havia sido predito sobre o Egito, e era obviamente do conhecimento de Jacó, de José, e José tomava todos os cuidados para que houvesse trigo, houvesse comida, guardando nos celeiros, enfim, fazendo todo um armazenamento dentro da sua grande experiência como administrador, já aprovada e comprovada no decorrer dos anos. 2 desses 7 anos já haviam passado. Mas a situação era gravíssima em Canaã e na região do Egito. O povo estava desesperado. E os egípcios correram até José e lhes expôs a situação. Olha, José, não tem mais dinheiro, o que tinha nós compramos, já demos a você comprando trigo e agora acabou, não temos mais nada, socorro. E José sabia que eles não tinham grãos, José sabia que eles não tinham dinheiro e agora possuíam ainda gado. Então José propõe uma negociação. Por que ele parte para tomar o resto, olhando na perspectiva acusadora? A gente pode pensar assim. Eu achei interessante o tom que o Evandro deu no momento aqui onde José fala, no verso 23. Então José disse ao povo: ouçam. É uma tendência nossa, natural. Mas diante do histórico, eu acho que a entonação aqui seria uma coisa muito mais amistosa. Ouçam. Gente, ouçam aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Que é uma tonalidade, talvez uma entonação possível de José ter usado. Em vez de uma proclamação: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. A coisa fica muito escravagista aqui. Não é? Eu acredito realmente que o momento de José, até aqui, que ele usou de muita sabedoria, guardando trigo, guardando mantimentos, porque Deus o avisou para ele fazer isso, porque haveria fome. E havia um propósito do Senhor nesta fome. A sua família agora estava reunida de novo. O remanescente de Israel agora, ele poderia existir, porque foi um dos recursos que Deus usou para que tudo acontecesse até agora. Um dos recursos que Deus usou foi a fome. E esse processo continua.
E José sabia que eles não tinham mais dinheiro, porque o que tinham eles compraram já de trigo. E agora só restava o gado. Mas, pastor, ele levou o gado também? Levou. Porque se o gado fica com eles, o gado ia morrer também, porque eles não tinham comida para eles, muito menos para o gado. Então José, recolhendo o gado do Egito e alimentando o gado, mais à frente teria carne para todo mundo. Mas se a carne ficasse, se o gado ficasse com o povo que não tinha mais trigo, mais comida, mais nada, não somente o povo morreria, mas não teria mais carne para ninguém. Então, nós, dependendo, se nós não quisermos, não iniciarmos um processo de acusação contra o governante do Senhor ali no Egito, chamado José, nós vamos começar a enxergar coisas que estão implícitas na realidade de um homem crente. Mesmo que ele estivesse agindo num cenário dentro de um contexto pagão, egípcio, mas José era um homem temente a Deus. Agindo com os recursos que ele dispunha. Se o gado ficasse ali, todos teriam morrido. E a coisa seria dramática. E eu entendo, francamente, eu acho que o povo também compreendia que naquele momento José estava sendo não somente um homem sábio, um administrador correto, mas também bondoso. Porque não faltava nada para eles dentro do muro do palácio. Não faltava nada para ele e para a liderança, todos os governantes e o povo ali, uma elite do governo egípcio. Um homem cheio de temor ao Senhor, que agiu com graça, trocando o gado por grãos. Eles não tinham mais dinheiro. O povo teve comida por mais um ano com o gado que trocou. Eles por mais um ano comeram, já tinham passado 2, agora passaram mais 3, faltavam apenas 4. Mais 4 anos de fome. Mas aquela negociação deu mais um ano de vida ao povo. Passado aquele ano, o povo voltou para José. José, acabou tudo agora. Não temos mais grão, já não tínhamos dinheiro e agora não temos o gado. E apelam, por favor, intervenha. E José interveio. Eles tinham ainda terras e vida para trabalhar. Estavam vivos, podiam trabalhar. E percebam nos versos 18 a 19 que eles mesmos, eles pedem para ser trabalhadores do Egito. Eles pedem para servir. Ele diz lá, compra-nos, no verso 19, compra-nos e compra a nossa terra em troca de trigo e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sirvamos, para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Eles pedem. A questão é que nós temos uma tendência, quando olhamos qualquer coisa relacionada à escravidão, a refletir a nossa história do Brasil escravagista. Escravidão no sentido de sempre senhores feudais, oprimindo, sacrificando, matando, ferindo pessoas. E é uma dura e lamentável lembrança da história do Brasil e outros países, como os Estados Unidos. A questão é que esse termo escravidão, para a cultura egípcia, era mais ou menos o funcionário da Mali que trabalha em 3 turnos. Com horário apertado quando não tem que dobrar. Na International Paper. Era a carteira assinada, era o CLT. Era o cara que ia para casa só para dormir. Porque no dia seguinte estava cedinho lá no trabalho de novo. Hoje você não vai ao trabalho e perde o emprego. Naquela época era escoteado. Mas guardadas as questões culturais, esse tipo de escravidão aqui pedida pelos próprios egípcios era que eles fossem empregados para trabalhar
e do seu trabalho poder ter o alimento, numa condição de serviçais do Império Egípcio. Então eu acho que a nossa cabeça já está começando a mudar em relação àquele pré-julgamento que fizemos de José ainda há pouco. A situação era realmente difícil, mas estamos vendo uma provisão tremenda da parte de Deus. O único grupo aqui que não perdeu nada no sentido de terras, propriedades, era a família de José, que estavam numa terra filé mignon, terra de Gósen, na beirinha do delta do Nilo, terra irrigada, boa para plantar. A melhor terra do Egito foi onde foi colocada a família de José. Ali nada foi tocado, ali estavam dispondo de todos a provisão do próprio faraó para sua subsistência, e tinham dinheiro, provavelmente compraram terras, compraram gado do próprio povo egípcio, tinham riquezas, e os sacerdotes, que também dispunham de todos os recursos do faraó, conforme o texto nos diz nos versos 22. O que nós vemos, irmãos, é que os egípcios em momento algum se opuseram a José, muito pelo contrário, agradeceram. Praticamente o chamaram de o meu salvador. Você nos salvou, José. Obrigado por nos receber, por não nos deixar morrer de fome, e no final ainda temos como fruto do nosso trabalho 1/5. As negociações da época, irmãos, não eram tão boas assim, não. Era geralmente a metade ou muito mais para aquele que vendia do que aquele que recebia. Negociações feitas com trigo ou sementes. Aqui 1/5 foi dado apenas para o faraó. Melhor, 1/5 foi dado para o faraó, o restante era deles. Então havia um zelo muito grande da parte de José para com aquele povo, para que eles sobrevivessem, porque o faraó tinha muitas riquezas e eles estavam realmente muito bem, pelo todo o cuidado administrativo que José teve diante de todo aquele cenário de fome, de miséria e aflições que o povo passava, eles foram supridos. Havia comida, ainda que mínima, e que precisariam trabalhar muito para tê-la, mas havia. Então José, aos olhos dos egípcios, era o salvador, era o cara que tinha cuidado deles como ninguém havia cuidado antes até então. Então, todas as evidências aqui nos levam à conclusão de que José era o mesmo homem piedoso e sábio de todas as outras ocasiões que nós já vimos na Bíblia. Por isso que essa relação aqui é uma relação que a gente tende a colocar sempre na nossa cultura e diante do desejável natural da vida de todos nós, repudiar a ideia da pobreza e da liberdade. A questão é que nesse texto, pobreza e prosperidade, escravidão e liberdade estão altamente relacionados. Na mente de Deus essas coisas estão relacionadas. Deus não é o Deus do próspero. Deus é também o Deus do próspero, como é o Deus do pobre. Deus não é o Deus do livre. Deus é o Deus do livre, como também é o do servo, do escravo. Deus é assim. E é isso que nós vemos, uma relação que vai mexer com os nossos conceitos. E Deus mexe mesmo com os nossos conceitos. É para mexer mesmo, para derrubar nossos pré-conceitos. Há um paradoxo histórico aqui que revela muito a soberania de Deus. No capítulo 45, versos 5 e 6, diz assim: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus falando a José quanto ao que estava por acontecer. Mas Deus me enviou à frente de vocês. José falando com seus irmãos. Né? Mas Deus me enviou à frente de vocês para quê? Para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aí a gente pensa, puxa vida, mas a prosperidade, Deus prosperou, deu livramento e prosperidade para Israel, para Jacó e sua família, e pobreza para o Egito. Olha o que diz no verso 27 aqui do nosso capítulo 47. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen.
Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Puxa vida! Israel, então, que até então não era, passou a existir como nação praticamente nessa migração de Canaã para o Egito e agora estabelecendo-se na melhor terra do Egito. Prosperavam provavelmente com os recursos que já tinham, que Jacó era um homem rico, comprando também bens se aproveitando da miséria que estava acontecendo ali no Egito. Isso está confirmado biblicamente, que Jacó, o seu povo, a Israel, prosperou diante da fome, da pobreza que o Egito passava. Não tem nenhum tipo de exagero em dizer que os israelitas prosperaram às custas ou à custa do Egito, ou dos egípcios. Mas o que nós não temos ou não tínhamos, nem eles como saber até então, e nós já temos, porque temos a palavra já revelada, mas a prosperidade que Israel tinha aqui apenas preparava o caminho, preparava o terreno para uma futura perseguição terrível que estaria por vir, como nós sabemos, aos israelitas. Só um pouquinho de história. Irmãos, eu estou um pouco aflito com esse bendito desse tempo. Posso ficar sossegado? Se alguém precisar sair, fique à vontade. Mas eu vou pregar o que tenho que pregar para hoje. Amém? Vamos refletir um pouquinho em história, para a gente poder entender um pouco essa prosperidade de Israel que preparou um terreno assim muito propício para uma grande perseguição que estava por vir. Uma pequena lição de história vai nos ajudar a entender isso numa perspectiva correta, ou numa perspectiva melhor. Antes de José ou Jacó entrarem na terra do Egito, houve um grande afluxo, uma grande entrada de semitas asiáticos nessa região do delta do Nilo. Então percebam que antes de José e Jacó chegarem ali nessa região, ocuparem essa região que o faraó deu para que Jacó tivesse com a sua família, os israelitas se estabelecessem ali, já havia ali um povo, semitas asiáticos. Quem são esses caras? Semitas são os que vêm da descendência de Sem, já uma quarta, quinta geração de Sem. Que já haviam se misturado com outros povos e que vêm provavelmente da Síria, da Babilônia, desceram para a região por causa de fome lá também, desceram para a região do Egito e se estabeleceram ali, um povo inteligente, um povo politicamente bem organizado e muito semelhantes, se assemelhavam muito, desejavam as características egípcias. O Egito era o império da época, eles assimilaram muito bem as características, os rituais egípcios, porém, não faziam parte daquela dinastia, as dinastias egípcias originais, ou seja, culturais. Né? Então, era um povo, eram como se fossem egípcios, uma raça misturada. Esses semitas asiáticos, eles não eram egípcios de origem, mas eram simpatizantes da cultura egípcia e eram um povo, eles eram discriminados pelos egípcios como não sendo uma raça pura. Lembramos aí dos arianos, né, no contexto lá do Hitler e a sua raça pura. Havia uma forte discriminação dos egípcios para esse povo, mas eles politicamente eram muito bem organizados. E eles estavam ali naquela região onde se estabeleceu Jacó com sua família, os israelitas. Eles estavam já numa estrutura, com uma aparência de uma estrutura egípcia, porém culturalmente divididos entre aquilo que é da sua própria característica e as características dos egípcios de origem. Só que durante um período de tempo, esses que eram conhecidos como Ixos, esse povo do Egito, mas sem ser genuinamente egípcios, eles ficaram conhecidos como os Ixos, e eles formaram uma coalizão política muito forte aqui nessa região do delta do Nilo. E quando houve um momento muito frágil na política do Egito,
eles derrubaram o trono. Os Ixos derrubaram o faraó da época. E como egípcios não puros, ocuparam o trono. E provavelmente houve um faraó Ixo no Egito. E é muito provável que esse faraó Ixo foi Potifar, que recebeu José e toda a sua família. Porque um faraó egípcio de dinastia dificilmente permitiria que um hebreu, um semita, ocupasse um cargo tão nobre no Egito. Mas já um faraó Ixo não teria esse problema racial. E toda essa migração permitir que todos os hebreus viessem e ocupassem a região de Gósen é mais uma evidência de que é muito provável que Potifar fosse um Ixo. Muito provável, assim diz a história. Flávio Josefo, um grande historiador. Lá na frente, quando José morreu, abram rapidamente para mim Êxodo capítulo 1. A dinastia dos Ixos foi derrubada. E os egípcios, obviamente, não tinham simpatia nenhuma pelos israelitas. E claramente, obviamente, todo aquele enriquecimento e a prosperidade dos israelitas incomodou profundamente agora um governo essencialmente, genuinamente egípcio, né? E eles resolveram esse problema. Êxodo capítulo 1, versos do 6 a 11. Eu vou ler aqui rapidamente. Êxodo capítulo 1, versos 6 a 11. Diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Está vendo onde tudo começou e o porquê? Toda a opressão que os judeus sofreram, mas o terreno foi preparado lá na grande prosperidade dos israelitas em Gósen, durante o governo de Potifar, o faraó Ixo. Mas tudo dentro de uma soberania de Deus completa, gente. A história não determina a vontade de Deus, mas a soberania de Deus determina a história. Amém? Só que essas coisas nos ajudam tremendamente a enxergar de forma mais colorida todo esse cenário. A questão é que a partir desse momento tão delicado da trajetória de José, nós poderemos pensar, e podemos agora pensar em alguns princípios que vão definir melhor essa realidade, essa relação entre prosperidade, pobreza e liberdade. Uma primeira afirmação, um primeiro princípio que eu quero colocar para podermos pensar nessa relação que vemos aqui entre pobreza, prosperidade e liberdade, e poderíamos pensar também em escravidão, é que na Bíblia, e de forma de um conceito geral, a liberdade é um privilégio, mas não um direito. Ô pastor, que isso? É verdade. Prosperidade, ou melhor, liberdade, é um privilégio. E não um direito. Em cima do que a gente está vendo aqui, não é difícil a gente compreender isso. Esse nosso histórico de escravidão, o histórico brasileiro de escravidão, é que nos leva muito fortemente a ter uma resistência grande no coração a associar liberdade a um direito e não um privilégio. É aí que a gente luta, mas na história bíblica,
nós vemos que muitas pessoas não tiveram de forma alguma o direito da liberdade como nós conhecemos. Por exemplo, é Paulo. O apóstolo Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 21, foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Paulo não está dizendo, reivindica, levanta a placa, briga. Ele diz, não se incomode com isso. Se você puder conseguir a liberdade, consiga. Mas não se incomode com isso não. Meus irmãos, José, ele perdeu o direito de liberdade, ele foi escravo. Mas como escravo, ele usou o privilégio da liberdade que Deus lhe deu de servir eficazmente como homem de Deus de uma maneira que eu me sinto muito envergonhado com a minha liberdade. É lógico que liberdade é preferível à escravidão, é óbvio. Mas se nós fazemos bom uso dela. Se nós fazemos mau uso da liberdade, ela se torna mais uma escravidão do que propriamente a liberdade que ela se propõe a ser. Não tem coisa mais horrível na vida de uma pessoa do que quando a pessoa é escrava da liberdade. Quando ela se vê incapaz de dizer não para alguma coisa. Incapaz de não se colocar em situações de risco, porque a maioria está dizendo sim, então a minha liberdade me obriga a dizer sim como a maioria. Quer escravidão maior do que essa? Quando a liberdade te impõe uma necessidade de dizer sim quando você queria dizer não, e dizer não quando você queria dizer sim, isso não é liberdade coisa nenhuma. Que direito de liberdade é esse? Agora, a liberdade como um direito, ela é incrivelmente, facilmente banalizada e desvalorizada. Mas liberdade como um privilégio é cultivada. Liberdade como um privilégio, sem dúvida alguma, ela é preservada, é valorizada, é bem cuidada, não queremos perdê-la, porque desfrutamos dos benefícios dela. Então cuidamos muito bem dela. E é nesse sentido que José não estava nem um pouco errado em, dentro da realidade cultural dele, escravizar aqueles egípcios naquele momento histórico, cultural. Por quê? Porque José não enxergava a liberdade como um direito, mas sim como um privilégio. Vocês têm o privilégio agora de serem empregados do Egito. E cuidem muito bem dos seus trabalhos para terem comida nas suas panelas. E usem da liberdade de serem escravos do Egito. Para que tenham sempre mantimento em sua panela, em seus armários. Irmãos, nós temos que aprender a pensar nessas expressões com a mente de Cristo. Para que não estejamos entre a maioria que julga ou que trata a liberdade como algo, como um direito que as escraviza e não as liberta de nada. A liberdade como um privilégio colocou os egípcios como trabalhadores com uma causa e de forma alguma como cativos oprimidos. De forma alguma. Outro princípio que nos faz pensar nessa relação prosperidade, pobreza e liberdade é que prosperidade não é um direito. Prosperidade é um privilégio. No Antigo Testamento, Deus prometeu a Israel prosperidade, lá em Deuteronômio capítulo 15, versos 4, 6, 7, 8, e versículos. Deus prometeu prosperidade se eles obedecessem o Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos. Deus prometeu. Mas Deus deixou muito claro que a plenitude desse ideal, desse alvo, ele não seria alcançado, pelo menos nessa vida. Por quê? Olha lá em Deuteronômio 15, verso 11, dentro do próprio capítulo. Vamos ver juntos?
sempre haverá. Portanto, vamos juntos. Eu lhe ordeno que tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Sempre haverá. Deus acabou de dizer nos versículos 4, 5, 6. Olha, me obedeçam e vocês serão abençoados, vocês serão prósperos, guardem meus mandamentos. Aí lá no versículo 11, olha, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre haverá pobre na terra. Sempre haverá. Porque vocês, lamentavelmente, vão de boca dizer que me obedecem. Mas a atitude de vocês muitas vezes não vai ser compatível com o que vocês falam com suas bocas. Então sempre haverá pobre na terra. Portanto, eu ordeno que vocês ajudem um ao outro. Os que têm um pouco mais, supram os que têm um pouco menos. Se ajudem, porque sempre haverá necessidade. Irmãos, no livro de Provérbios, muitas vezes é repetido que prosperidade é resultado de trabalho. Prosperidade é resultado de diligência. Prosperidade no sentido de recursos para a vida, viver dignamente, ter seu sustento, abundância, enfim. E a pobreza é resultado de negligência, ociosidade, falta de trabalho, não diligência. Capítulo 10 de Provérbios, verso 4, diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Mas, irmãos, prestem atenção. Isso é outra coisa que é tão tripudiado na cultura religiosa evangélica dos nossos dias. Você ouve por aí nos grupos de confissão, de prosperidade, da linha da teologia da prosperidade, libertação, coisas do tipo. Viu? Deus está prometendo que vai prosperar a sua mão, a sua vida. Mentira! Isso aqui é um provérbio, não é promessa. Isso aqui é um provérbio. Você trabalhou, você vai ganhar do seu trabalho. Eu preciso prometer para você, ó, se você trabalhar, você vai ganhar do seu trabalho. Preciso prometer isso. Preciso Deus te revelar isso como uma promessa. Ó, trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. É evidente isso? É um provérbio? Prático, objetivo, reflexivo, encorajador. Não estamos lidando com uma promessa inviolável. Então, prosperidade é um privilégio. Privilégio de quem? De quem trabalha diligentemente. De quem se empenha. E aquele povo lá, mesmo em meio às grandes aflições, prosperavam. Porque trabalhavam e tinham o seu sustento. Tinham o que comer, mesmo como escravos, empregados de trabalhos fortes no Egito. No Novo Testamento, prosperidade, nenhum lugar é prova de piedade. Ele é tão piedoso, é por isso que ele tem dinheiro. Nada disso. Lucas 6, 24 deixa bem claro. Prosperidade no Novo Testamento não tem nada a ver com piedade, nem muito menos com carnalidade. Mateus 27, 57 nos mostra isso. Agora, tanto a pobreza quanto a prosperidade, ou tanto na pobreza quanto na prosperidade, o crente ele tem que aprender o segredo do contentamento, já dizia o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Vamos ler juntos, bem forte, irmãos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso. O segredo do contentamento. Isso o Novo Testamento ensina. E é essa realidade que envolve o privilégio da prosperidade. É saber tanto ter quanto não ter. E em tudo poder naquele que te fortalece. Amém? Verdade tão confortadora. E ainda um último princípio importante para a gente pensar. Na Bíblia, a pobreza ela não é vista como um mal que deve ser abolido. Vamos acabar com a pobreza, tal. Lógico, não é para ter. Eu desejável que não houvesse pessoas em situações de miséria.
Mas a Bíblia não tem essa exigência nas Escrituras. Ah, você é crente, então agora você não pode mais ser pobre. Não encontro isso, não. Pelo contrário. A escravidão é tolerada na Bíblia. Nem todo senhor de escravos é mau. Quantos na história desejaram ser escravos de algum senhor daqui e dali? Escravidão não é desejável em lugar nenhum, irmãos. Eu não estou pregando escravatura aqui. O que eu estou afirmando é que muitos já desejaram ser escravos de um outro senhor que dava comida, trabalho, estudo. E aqueles que usavam mal da autoridade que tinham eram aqueles homens terríveis que faziam coisas que não se faz com ninguém. Até a pobreza é tolerada na Bíblia. Ela não é desejável, mas não é algo inaceitável. A Bíblia não nos coloca assim. Depois você leia, volte, releia o texto que vimos agora de Filipenses 4, 11, 13. Sei viver tendo, sei viver não tendo, sei ter teto na minha cabeça, sei não ter teto na minha cabeça, sei dormir numa cama, sei dormir no chão, sei o que é ter comida, sei o que é não ter comida, mas eu posso passar por cada uma dessas situações porque o meu Deus me fortalece. É o que Paulo diz. Aonde então que a pobreza é condenada na Bíblia? Olha para Jesus. Jesus ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, que diz lá, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz aí, sendo rico, que ele foi? Se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio de sua pobreza, aqui estamos lidando com realidades espirituais, nos tornássemos herdeiros de mansões celestiais. Tanto a pobreza quanto a prosperidade, irmão, ela pode ser boa ou má, depende da maneira como você lida com ela. Finalmente, versos 28 a 31, acompanha aí. Jacó viveu 17 anos no Egito, e aos anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse, se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiando-se no seu bordão. Irmãos, José viveu mais 17 anos, depois que ele achou que ia morrer tantas vezes, né? E ele pede para José, olha, vou morrer, é certo que eu vou morrer, já estou velho, tal, mas por favor, me enterre em Macpelá, lembram? Local lá onde Abraão comprou as terras para que pudesse ir junto com os seus, tal. Me enterra lá em Canaã, por favor, não me tire esse prazer, esse direito, eu peço que você jure, põe a mão aqui na minha coxa, já falamos isso lá atrás, né? É um símbolo de juramento da época, e jure que você vai me enterrar lá junto com os nossos familiares na terra de Canaã, a terra que o Senhor nos deu. E José, sem dúvida alguma, fez isso e jurou, e o texto nos diz que Jacó curvou sua cabeça em gratidão e adorou. Irmão, isso aqui é um espetáculo. Eu creio que nesse momento, juntamente com a bênção dos filhos de José, que Jacó vai abençoar os filhos de José aqui no capítulo 49, veremos isso daqui a alguns domingos, é por causa deste momento aqui que vem o texto de Hebreus, onde cita a prova de fé de Jacó, é por causa deste momento aqui, que temos Hebreus 11, 21, que diz assim, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, vamos ver no capítulo 49, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. No meu entender, esse aqui é o ponto alto da vida espiritual de Jacó. Quantas vezes em toda essa trajetória de Jacó, você viu Jacó de cabeça baixa, curvado, adorando o Senhor?
Quantas vezes? Pode procurar. Em toda essa trajetória, vimos ele orando, ele entendendo algumas coisas, amadurecendo, mas é a primeira vez que nós vemos este homem parado, curvado, adorando o Senhor, pela provisão do Senhor, por tudo que ele vivenciou, por tudo que ele aprendeu. Eu creio que aqui, definitivamente, ele parou de lutar com seus próprios meios. Parou de achar que ele era o habilidoso, o hábil, agora ele precisou ficar velho, com 147 anos, 147, né? Para refletir e avaliar que agora, finalmente, era hora de adorar. E Deus o conduziu a este momento, para ele curvar-se e adorar o Senhor. Este é o ponto alto da vida do crente. Este é o ponto alto da vida daquele que aceitou Jesus como Salvador. Que bom será se você logo, muito cedo, quanto antes na sua vida com Deus, sua vida espiritual, você aprender que a adoração ao teu Salvador é o ponto alto da sua vida espiritual. Quanto nós demoramos para isso, como Jacó. Não importa o tempo, não importa as provações que nos sejam impostas. Muitas vezes Deus, como fez com Jacó, impôs duras provações a esse homem por causa da dureza do coração dele, porque o alvo do Senhor é que Jacó se tornasse um homem que o adorava. Porque 6.000 anos depois, 5.000 anos depois, 3, 4, por aí, Jacó estaria sendo lembrado aqui como um homem que no meio de duras provas aprendeu a adorar o Senhor. Deus conduziu em sua vida para adorá-lo. Deus nos conduz em nossa trajetória para quê? Para que aprendamos a adorá-lo. Deus quer ser adorado. Deus conduz nossas vidas de maneira que nós o adoremos. Olha o que é dito por João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Vamos ler juntos. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores. Era Jacó. Sou eu, sou você, são esses adoradores que o Pai procura. Deus conduz a nossa história para que nós cheguemos ao momento de nos dobrar, colocar nossa cabeça no bordão e adorá-lo. O bordão é um cajado. E adorá-lo. Senhor, o Senhor é o Deus da minha história. O Senhor conduziu a minha vida. Conduziu minha vida nos fracassos e nos sucessos. Na pobreza, na riqueza. Na liberdade e na escravidão. O Senhor conduziu cada passo da minha história. E eu reconheço isso. E dobro minha cabeça diante do Senhor e o adoro. Você já chegou, amado, nesse momento da tua vida? É para este momento que nós somos conduzidos. Os egípcios, eles valorizavam demais, valorizaram, obviamente, a vida, né? A salvação física, a ponto de desistir de tudo, do dinheiro, do gado, da terra, até mesmo de uma independência pessoal para servirem praticamente em tempo integral ao Egito para poder ter alimento e não morrer de fome. Amados, prestem bem atenção, estamos no finalzinho. Eu acredito que esses são os termos que Deus estabeleceu para as pessoas que querem tê-lo como Senhor e receber o que Cristo fez na cruz em seu favor. Esses são os termos do Senhor. Renda-se. Entregue. Não é seu dinheiro, não. Renda-se dos seus achismos. Renda-se da sua presunção. Renda-se da sua autossuficiência. Renda-se do seu jeitinho, das suas manobras. Sua maneira de lidar com as coisas que você não quer que apareçam. Renda-se das manipulações. Renda-se do seu pecado de estimação. Renda-se. Esses são os termos que Deus estabeleceu para o Egito. Esses são os termos que Deus estabeleceu para nós, para termos perdão de pecados e vida eterna. Rendição incondicional. Renda-se. Demoramos demais a desfrutar dos benefícios de sermos os adoradores que Deus procura.
Porque nós somos muito manipuladores, presunçosos, metidos autossuficientes como Jacó, homem que conhecia o Senhor, mas precisou chegar no alto da sua velhice para parar de lutar com as suas mãos e começar agora a agir como um adorador. Pedindo ao seu filho, me enterra lá em Canaã, porque lá é o lugar que Deus separou para nós. Dando um testemunho de fé, pois estavam por vir depois dele ainda. Como ele demorou, mas chegou lá. Irmãos, nós devemos chegar ao ponto de perceber que a nossa condição como pecadores, ela é terminal. A nossa condição como pecadores é final. O que o homem sem Deus está enfrentando é a realidade da morte. Exatamente como os egípcios. Sem comida. Nós precisamos definitivamente colocar o nosso futuro, nossa história, nossa esperança, nossos desejos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Como os egípcios fizeram, colocaram tudo que tinham na mão de José. Precisamos parar de teimar e colocar tudo que temos na mão do Senhor. Nós devemos entregar cada área da nosso senso de autossuficiência, confiar exclusivamente em Jesus. Porque somente Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Não há jeito de resolver esse problema por outro caminho que não seja unicamente por Jesus. Mas pastor, eu já sou crente, eu já sou salvo, mas vive um monte de áreas da sua vida como se fosse escravo. Com pecados dominando a sua vontade. Com pecados te escravizando. Onde você com a boca diz que tem o direito de ser livre, mas vive como escravo em um monte de áreas emocionais, relacionais, pessoais, aquelas mais íntimas do seu coração. Está faltando rendição. Está faltando, Senhor, só tem terra e homem agora para trabalhar aqui. Acabou tudo. Toma, leva. E aquele que faz isso recebe de presente as riquezas do céu. Recebe a provisão de Deus, da realidade, da eternidade com Ele. A minha oração por você que vamos fazer agora é que você se renda. Eu preciso, irmãos, todo dia me render. Que tendência enorme que eu tenho de tomar alguma área da minha vida, tentar tomar o controle dela como se eu fosse melhor do que Deus. Como eu sofro e faço os outros sofrerem. Como eu preciso acordar adorando e dormir adorando. Porque quando eu adoro, eu reconheço quem é o Senhor e quem é o servo. Mas quando eu não adoro, eu acho que eu tenho o direito à liberdade. Mas quando eu adoro, eu percebo que liberdade é um privilégio. Vamos ficar de pé. Vamos ler juntos. Mateus 16, 24, 26. Vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perdê-la por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca? Renda-se. Renda-se. Façamos como os egípcios. Confie no Senhor. Eles confiaram naqueles que não podia salvar a alma, José. Nós podemos confiar plenamente naquele que pode, sem dúvida alguma, e quer nos salvar da escravidão do pecado. E nos fazer entender o privilégio da liberdade que Ele nos dá. E valorizá-la, o adorando, de dia, quando acordamos, durante o dia, à noite, quando dormimos. Deus nos conduz à condição de adoradores. Para isso, Ele espera de nós rendição incondicional. Amém? Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade de refletirmos, ó Pai, em verdades espirituais tão sérias
Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor atue mediante o teu Espírito no coração de cada um. Que possamos, ó Pai, aqui agora entregar para o Senhor aquilo que já não nos cabe mais. Ó Deus, talvez estejamos aqui como pecadores em estado terminal. Apenas a morte nos espera. Talvez não de forma integral, mas alguma área da nossa vida pode estar à beira da morte, porque não nos rendemos. Eu peço em nome de Jesus que haja rendição agora, incondicional, no orgulho, na vaidade, na presunção, na autossuficiência inútil. Que haja rendição em nome de Jesus. Se alguém aqui não entregou o seu coração ainda a Cristo, reconhecendo que é pecador e que carece da obra de Deus em nosso favor, Cristo indo na cruz e morrendo pelo nosso pecado, que carece disso, entende isso agora, que haja uma rendição total, eu clamo no nome de Jesus. Ó Pai, que saímos daqui compreendendo o alto privilégio da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. E valorizemos essa liberdade, ó Deus, com um profundo entendimento de quanto é importante adorarmos o nosso Salvador. Assim eu te peço, Pai Santo, pela vida de cada um aqui. Leva-nos, ó Pai, em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo provida, dirigida, guardada pelo Senhor. Assim te pedimos, muito gratos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração. Estarei à porta para cumprimentá-lo.